Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos? Porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até às nádegas, e os despiu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entrou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a te socorrer. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam de outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã.
E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não deitou à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E Urias disse a Davi, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa.
E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos detrás dele, para que sejas ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Uria no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Ainda dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias seu marido era morto, lamentou a seu senhor, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para quizar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então
o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes à espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles, e sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeu pão? E ele disse:
vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadeça de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. Amon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na sua cama e finge-te doente, e, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon, e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos.
e comeu os bolos, e tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse Amon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Traze a minha comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Amon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço, que o servia, e disse: Deita-te a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Amon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E, instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido,
quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, fere a Amon, então o matareis, não temais. Porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda ao caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto. Veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos. Por causa
da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagaram a brasa que se ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem e deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse ela: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E, se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo as palavras da tua serva? Porque o rei uivará para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei. E disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo
a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até à cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele, e enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu que, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos,
que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos, que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tu quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que ao lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna
a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipai-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo
ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a praga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescavam-se ali. Os conselhos que Aitofel e Husai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Husai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Husai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Porque não fostes com o teu amigo? E disse Husai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos
e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Senão, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Husai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido nalguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenará, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa à outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali
desceram, e tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passou o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele, e Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 8 capítulos de 2 Samuel, vemos parte da transcrição da história do reinado do rei Davi, onde no capítulo 11 vemos que Davi cometeu um adultério com Betseba e, após esta ter engravidado, chamou seu marido Urias para estar com ela, mas como este foi fiel, não entrou para com sua mulher, pois no verso 11 assim declarou: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor também, e seus servos também estão em tenda. Como pode eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Portanto, por fidelidade a seus companheiros de batalha, não achou justo entrar para com sua esposa. No que Davi enviou-o de volta à peleja, ele levando a sua própria carta de condenação, que entregara a Joabe, que ordenado estava para ele estar na linha de batalha, na mais terrível força do inimigo, o que aconteceu em seguida, vindo Urias morrer. No verso 27, após a morte de Urias, vemos que Davi recolheu Batseba para sua casa, vindo esta a ser sua mulher. Mas isto pareceu mal aos olhos do Senhor, sendo Davi advertido no capítulo 12 pelo profeta Natã, onde, após Natã contar a história dos 2 homens, o rico e o pobre, e tendo o rico recebido visita, ao invés de matar uma de suas cordeiras, matou a única cordeira do pobre para dar para suas visitas. Ao rei Davi declarar que ele era digno de morte, Natã, o profeta, assim declarou: Vive o Senhor, que este homem é tu. Davi então ficou assustado e arrependido disse: Pequei contra o Senhor.
No verso 14, Natã declara que o filho certamente morreria, o que vimos em seguida acontecer. Após a morte desta criança, o Senhor perdoou a Davi e este entrou novamente a Betseba e esta teve outro filho que deram-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou e o chamou pelo nome de Gedetias. E ainda sobre a resposta de Davi a um dos seus servos, este declarou o plano divino para a humanidade, pois em Hebreus capítulo 9, verso 27, está ordenado ao homem nascer e morrer uma só vez, e após isso o juízo divino, onde teremos a ressurreição para a vida para aqueles que obedeceram aos mandamentos do Senhor, e a ressurreição para a morte eterna para os desobedientes que não deram ouvidos ou não buscaram ao Senhor enquanto é tempo. Pois Davi assim declarou: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Isto também vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versos 19 a 31. Na morte do rico e de Lázaro, o mendigo, o rico incitava o pai Abraão a mandar Lázaro de volta para avisar a seus irmãos para que não fossem para aquele lugar horrível que ardia em fogo. Portanto, o pai Abraão disse: há um abismo entre nós e vós, para que nem nós vamos a vocês, nem vocês venham a nós. E, ainda que ressuscite um dos mortos, eles não crerão. Eles têm a Moisés e aos profetas, que ouçam-os. E sabemos muito bem hoje que Moisés e os profetas simbolizam a santa lei do Senhor, ou a Bíblia Sagrada, que é manifesta pelos servos do Senhor, levando o Evangelho da salvação. No verso 30, vemos a conquista da cidade de Rabá por Davi, onde, pegando a coroa do rei daquela cidade, aquela tinha o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e esta foi colocada na cabeça de Davi. No capítulo 13, do verso 1 a 22, vemos que Amon, filho de Davi, cometeu incesto com sua irmã Tamar. Em seguida, dos versos 23 a 36, vemos que Absalão fez um banquete em sua casa e armou ciladas, tendo matado o seu irmão Amon em vingança daquele ato violento contra sua irmã, isto decorridos 2 anos depois. No capítulo 14, vemos Absalão fugindo para Talmai e, após passar 2 anos naquele local, também voltou para Jerusalém. Vemos no verso 17 a declaração da mulher que Joabe contratara para falar com o rei. Esta declarou que o rosto do rei era como de um anjo de Deus para ouvir tanto o bem como o mal, e Deus era com ele, no que confirma no verso 20, ainda na declaração desta mulher, após Davi ter descoberto que fora Joabe quem enviou ela a ele, esta lhe disse: conforme a sabedoria de um anjo de Deus, o Senhor te deu entendimento para entender tudo o que há na terra. E tendo Joabe confessado, Davi deu ordem para ele ir até Jesur e tornar com Absalão para Jerusalém. O que aconteceu, mas o rei determinou para ele ir
para sua casa e não tornar a ver a face do rei. No que ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Após esses 2 anos, pediu a presença de Joabe para falar com o rei. O que, chegando o rei até ele, este inclinou para o rei, e o rei beijou a seu filho Absalão. No capítulo 15, vemos a rebelião de Absalão, que tomou, em parte, o reinado do seu pai Davi. Este, por um longo tempo, ficou assediando todo Israel para conquistar a sua confiança, o que ocorrera tendo então tomado o reino de seu pai por breve período. No capítulo 16, vemos Davi com a fuga com parte do povo, sendo enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei, no que Abissai tentou impedir Simei de continuar lançando maldição ao rei. Contudo, o rei lhe advertiu para deixá-lo em paz, pois aquilo provinha do Senhor, conforme Deus já tinha falado com Davi após a morte de Urias. No verso 12, o rei Davi declarou para Abissai que Deus pagaria com bem toda aquela maldição lançada por Simei. No capítulo 17, vemos os conselhos de Aitofel e de Usai, sendo que os conselhos de Aitofel eram sempre ouvidos pelos reis em Israel. Contudo, neste conselho que Aitofel deu para Absalão com relação a perseguir a Davi e seus servos, Absalão achou proveniente seguir ao conselho de Usai, no que, ao ver que seu conselho não foi seguido, Aitofel covardemente chegou à sua casa, colocou-a em ordem e enforcou-se, morrendo em seguida. Como vemos, aquele conselheiro que sabia todas as estratégias da arte da guerra não soube descansar no Senhor quando teve um conselho seu não ouvido. Shalom Adonai, até breve. Não abandone essa nação, Senhor.
essa voz e vamos orar. Te louvamos, Deus. Nações te louvemos, Deus, para ti.